Olá, bem-vindos ao Unicast, o videocast oficial do 11º Encontro Avícola Empresarial Unifrango. Agora com o Rodrigo Tedesco da Viagem. Rodrigo, qual a mensagem que você trouxe aqui para as pessoas que participaram da sua palestra? Bom dia a todos. A mensagem principal é a utilização conjunta, né, da tecnologia, da funcionalidade dos equipamentos, junto à habilidade do ser humano em entender e conseguir interpretar o comportamento do animal, buscar os melhores controles, fazer os ajustes, sempre no sentido de medir, verificar e fazer os ajustes. Toda vez que a gente consegue essa interação entre tecnologia e ser humano, nós vamos conseguir ser mais exitoso no atendimento às normas de bem-estar animal, ao conforto térmico e, consequentemente, resultado final do lote em si. Eu percebi na sua palestra que você apontou por algumas vezes a necessidade de monitoramento, porque muitas vezes o investimento acontece, a qualidade dos insumos existe, mas existe alguma falha de atenção a esse processo de monitoramento. É realmente um fato isso? Sim, com certeza. Eu te diria o seguinte, nós temos no Brasil hoje, independente da região, e se a gente falar mais especificamente aqui na região norte do Paraná, nós temos boas estruturas, né? As empresas construindo tendo padrões construtivos muito bons. O nível de equipamento disponível, né, é muito superior hoje em dia na avicultura brasileira. E só que este equipamento precisa ser, eu costumo dizer, pilotado. Precisa ser manejado por alguém. Então se define dentro da própria empresa, né, da integradora, os padrões. Esse padrão ele é colocado dentro do equipamento, as premissas para se trabalhar, mas o monitoramento de quanto esse padrão está ajustado para cada realidade, para cada desafio. Às vezes a gente chega a ter, por exemplo, 3, 4 estações do ano, entre mais calor, mais frio, sol, nublado, dentro do mesmo dia. E muitas vezes há necessidade desse monitoramento, e aí eu diria que o monitoramento do comportamento do animal se torna fundamental para que tu ajuste aquela programação prévia que está no painel controlador, para que tu consiga ir sendo, eu te diria até assim, de forma proativa e preventiva, fazer os ajustes e manter o animal dentro da sua zona de conforto, se torna um animal mais produtivo. E realmente você mencionou algum checklist importante de fazer no momento de você chegar a uma aviária, que são 3 perguntas básicas, né, importantes de se fazer, né? Sim, olha, eu costumo sempre fazer aquela correlação com um velho ditado, né, que a primeira impressão é a que fica. Então, essa relação com esse ditado é, ao chegar no aviário, de preferência, que ninguém tenha estado nele antes, vamos dizer assim, 20, 30 minutos antes da tua presença. Por quê? Para que eu consiga visualizar o comportamento normal do animal, sem a interferência humana. Quando eu entro no aviário, no sentido de a primeira impressão que fica é, nos primeiros 60 segundos dentro do aviário, olhe para o aviário como um todo, para verificar como está a distribuição das aves. Aves espalhadas significam bom controle de temperatura. Uma boa distribuição das aves, mesma coisa. Segundo, há comportamento ou há atividade das aves nos comedouros e nos bebedouros? Se não houver atividade, pode ter certeza que é uma oportunidade então de, muito provavelmente, ajuste, seja na temperatura ou seja na umidade, ou temperatura, umidade e qualidade de ar, tendo mais oxigenação no ambiente, e aí nós vamos entender como está a distribuição, como está o comportamento e se há atividade em comedor e bebedouro. Com base nessas 3 perguntas, tu consegue entender e direcionar todo e qualquer movimento que tu precise fazer para os ajustes necessários dentro da criação. Agora, olhando o cenário da avicultura, qual que é o maior desafio nesse processo de melhorar a ambiência e estar fazendo realmente o que precisa ser feito na indústria avícola brasileira? Olha, eu te diria que hoje em dia, não só, vamos pensar assim na avicultura, né, mas de forma geral, há um grande desafio em relação à mão de obra. O primeiro é a disponibilidade de mão de obra, né? Ter a mão de obra necessária. O segundo ponto é
capacitar esta mão de obra necessária e que esta mão de obra tenha um entendimento, primeiro, do que é certo e do que é errado, e que num terceiro ponto haja o quê? O engajamento. Que esta mão de obra, estando disponível na quantidade adequada, na qualidade adequada, a gente tenha treinamento e capacitação contínua, cada vez fornecendo mais conhecimento para essa pessoa, para essa mão de obra, para que ele consiga, sim, atuar, como eu falei, no monitoramento e nas ações corretivas, mantendo sempre a observação no comportamento e na busca, obviamente, do lucro, do desempenho final do lote, mas com base sempre nos atendimentos de bem-estar e saúde dos animais. É mais ou menos nessa linha. Agora, analisando do ponto de vista de tecnologia à disposição dos aviários hoje, da implantação dos aviários, existem algumas tendências para os próximos anos que devem ser perseguidas, que o pessoal vai estar disponível, novos equipamentos, novas formas de acompanhamento. Tem alguma tendência que você possa citar? Olha, normalmente, né, vamos dizer assim, os lançamentos eles são frequentes. Novos equipamentos, a todo momento tem alguma empresa fazendo o lançamento, né, ou seja, de um novo produto ou de um melhoramento de um produto já existente, corrigindo, né, alguma oportunidade naquele produto. O que eu tenho visto hoje como tendência no Brasil, já de talvez, vamos pegar assim, de forma mais robusta, pensando no Brasil como um todo, 2 anos para cá, né, a utilização de outras fontes de aquecimento que não só aquecimento a lenha, né, a utilização, por exemplo, de campânulas a gás de uma forma mais massiva, em termos de número de empresas ou de granjas indo para esse caminho. Esse sistema ele funciona de uma forma um pouco mais automática, não há dependência de mão de obra para abastecimento, por exemplo, seja de lenha, pellet ou qualquer outro tipo de biomassa, né, nos aquecedores tradicionais, que é o grande volume da avicultura, assim como a melhoria do isolamento térmico. Então, por exemplo, o calor que eu produzo dentro daquela estrutura, que ele seja de forma eficiente dentro da estrutura. Não adianta produzir calor lá dentro e perdê-lo para o meio externo, aumentando o meu custo e diminuindo a minha eficiência. Então, no Brasil hoje, eu diria que tem tido uma tendência muito grande nisso. Melhoria do isolamento térmico, melhoria das capacidades de aquecimento e indo para essa linha de novas fontes ou diferentes fontes de aquecimento que não só a mais tradicional utilizada no Brasil hoje, que é a lenha, né? Agora, você citou na palestra também que mais do que fazer esse tipo de inovação, de aplicação de novos equipamentos, o monitoramento da eficiência é fundamental, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a gente consegue medir, né, a eficiência do trabalho em si com base em números. Né? Tu tem os objetivos de desempenho, que nada mais são do que os pesos. Eu posso medir através de pesos diários, pesos semanais, né, amostragens semanais ou diárias, e nisso eu consigo entender o atingimento. Por exemplo, eu tenho um objetivo de desempenho de 214 gramas de peso aos 7 dias. Quando eu peso aos 7 dias, eu atingi 190, 195 ou 220. Como é que eu estive em relação ao estándar? Isso é a resposta. Atingir este número absoluto, vamos dizer assim, claro que depende de outras variáveis, mas de forma geral, o atingimento desses estándares, desses objetivos, eles nos levam a crer o quanto eu atingi ou não do nível de bem-estar, do nível de conforto térmico daquele animal. Porque estando nesse momento, em termos de equilíbrio, com temperatura adequada, com qualidade de ar, com renovação de ar e velocidade, de uma forma geral, entendendo o conceito de sensação térmica, que é o envolvimento entre temperatura, umidade e velocidade de ar, que o animal está com as suas exigências atendidas, ele é sempre mais produtivo. Ele vai te entregar o peso do estándar a mais. Eu posso medir conversão alimentar, posso entender que os parâmetros ou qualquer alteração no consumo de água ou no comportamento da mortalidade diária também são indicativos de alterações no status de saúde desse lote. E aí posso então tomar as medidas, né, cabíveis e necessárias para correção. Né? Mas o monitoramento, eu te diria que ele é fundamental e frequente. Finalizando, quer deixar uma mensagem para quem está te assistindo? Olha, a mensagem seria primeiro de agradecimento, né, a confiança
a mim dada, então, estar compartilhando um pouco da minha vivência, da minha experiência junto a Unifrango. Tá? Agradecer demais todo o apoio da organização. E como mensagem técnica é isso. Né? Monitore. Faça perguntas. Né? Faça visitas com objetivos. Entenda bem qual o objetivo. Estou indo em determinada propriedade para quê? Qual o objetivo daquela visita e quais perguntas eu posso explorar melhor naquela visita para fazer o melhor monitoramento. E, consequentemente, seja o monitoramento do que aconteceu até aquele momento que eu cheguei na granja e do que eu vou ter que fazer para dali em diante seguir entregando bom desempenho, bom resultado. O potencial genético ele está aí e muitas vezes ele está além daquilo que a gente está conseguindo entregar e há possibilidade sempre de medir, monitorar de uma forma geral e reagir buscando o melhor ambiente e o conforto térmico dos animais. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado a vocês.